Boa tarde a todos. Hoje é 7 de fevereiro do ano da graça de 2021. 2021, o primeiro ano depois da pandemia, o ano que nós saímos da pandemia. Oxalá seja este o ano que nós nos livramos dessa pandemia num mundo completamente diferente, num mundo completamente mudado. Eu sou Joanisval Gonçalves e você sabe disso, e vamos conversar um pouco hoje sobre minha paixão por idiomas. O tema da live hoje é Janelas para o Mundo, minha paixão pelo estudo de idiomas. Essa live estará disponível lá até a quarta-feira, mas é provável que eu consiga até hoje mesmo, pode ser que eu já consiga subir no meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB, é só você ir lá no YouTube e digitar Joanisval. No mundo civilizado só tem eu com esse nome, mas Joanisval BSB é o canal. Se você digitar Joanisval, vai aparecer uma série de canais meus também, mas o que está ativo efetivamente é esse. Então, peço que você vá lá, se inscreva no canal, veja os vídeos, curta, mande para os amigos, divulgue, mande para os amigos. Se não gostar, mande para os desafetos também, só para espizinhar os desafetos, né? Mas divulgue o nosso canal. A gente vai falar então hoje sobre a minha paixão por idiomas. E aí eu queria começar citando uma frase de Baudelaire, de Charles Baudelaire, que Baudelaire dizia que manejar uma outra língua é como praticar uma espécie de feitiçaria evocatória, né? Manejar uma outra língua é praticar uma espécie de feitiçaria evocatória. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, porque eu costumo dizer que ser é comunicar-se, né? Ser é comunicar-se. A Dara chegou também. Olha aí, ó, Fabrício, quem chegou aí? A autoridade agora chegou. Ser é comunicar-se e, como diria o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? E, bom, para se comunicar, alguns dizem que a matemática e a música são linguagens universais. Manda um abraço para você, a Dara, a doutora Dara, e para o Fabrício. Um abraço para vocês dois, meus queridos. Fiquem com Deus. Né? Ser é comunicar-se. Dizem que matemática e a música, de fato, são as duas grandes línguas universais, ou as grandes linguagens universais. Isso é indiscutível. Eu nunca estudei música. Apesar de na época de faculdade a gente cantar um pouco, né? Eu e mais outros dois amigos, nós cantávamos, né? Nos intervalos das aulas e tudo, e era bem legal, era sempre a capela, os três, mas eu nunca estudei formalmente música, né? Não acredito que tenha pendor para música, mas apesar de sempre gostar de música. E matemática, para ser bem objetivo, eu sou um zero em matemática. Não sei nada de matemática, eu tenho dislexia matemática. Eu tenho dificuldade de contar de 1 a 10 em matemática. De 1 a 10 eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Né? Não funciona comigo. Não funciona comigo. Mal sei fazer as operações fundamentais. Logaritmo, para mim, é um mundo que eu nunca entendi. Raiz, muito menos. Ou seja, matemática, para mim, é algo completamente obscuro. É uma linguagem que eu não domino. Né? Talvez não consiga abstrair no nível suficientemente razoável para entender a matemática. Por não ser muito bom em música e não saber nada de matemática, eu acho que a providência divina resolveu cuidar de mim nesse sentido também e gerar na minha pessoa esse pendor por idiomas, né? A providência resolveu compensar a minha fragilidade em matemática e em música com essa habilidade, né? Por idiomas.
Ah, o Fabrício é meu irmão, Andara. O Fabrício é muito querido mesmo. A Andara está comentando aqui, agora já entendi porque que você e o Fabrício são amigos. É, exatamente. Idiomas é uma coisa que nos une também, né? Então vamos falar um pouquinho desse pendor para idiomas. Eu comecei anotando algumas coisas aqui. Primeiro, que eu nasci no Brasil em um meio monoglótico ou monoglota, né? Meus pais não falam outra língua além do português, né? Na família nós não temos ninguém que fale entre ascendentes e colaterais dominem outros idiomas, então eu cresci, a minha infância foi no meio monoglota. Mas eu sempre achei que o mundo se abriria para mim por meio ou através, aí o termo é através mesmo, dos idiomas, né? Além disso, eu sempre fui apaixonado, quem me conhece sabe disso, por relações internacionais. Relações internacionais, de novo, apesar de viver num meio pouco propício, vir de um meio pouco propício a relações internacionais, eu sempre fui apaixonado por isso, né? E meus primeiros contatos com outros idiomas, efetivamente, foram já na graduação em Relações Internacionais na Universidade de Brasília. A partir daí, fazendo relações internacionais, eu comecei a interagir com outras línguas, com outros idiomas, e o que eu queria muito, e com isso cresci, aprendi, evoluí, e hoje faço o que gosto. Antes de começar a falar de idiomas, no final da live eu vou contar para você qual é o meu idioma favorito. No final da live a gente vai saber qual é. Se você quiser também, se não quiser, então não conto não. Mas quem quiser saber, no final da live eu vou contar qual é o meu idioma favorito. Se você quiser saber, no final da live você pergunta de novo, né, que eu digo. Bom, eu costumo dizer também que o que eu chamo de cidadania universal, o meu amor pela cidadania universal, ela só poderia ser vivida de maneira plena com conhecimento de outras línguas, com conhecimento de outros idiomas. O que significa, para mim, Joanisval, falar outros idiomas? Antes disso, eventuais perguntas. Se você tiver pergunta, usa essa. Eu vou pedir para você usar esse ponto de interrogação que você tem aqui, porque aí eu vejo que tem pergunta e posso responder, porque senão passa muito rápido e eu não vejo. Por exemplo, a Manu está me perguntando, fala mandarim, já estudou, está praticando alemão? Eu vou já responder a essas perguntas, né? O Fabrício está chutando que é alemão. Vamos falar disso. Vamos já falar disso. Manu, já eu falo qual é a minha língua favorita e respondo as suas perguntas, tá? Obrigado. Bom, o que significa falar uma outra língua? Falar uma outra língua para mim é conhecer outras culturas. Quando você aprende um idioma, quando você aprende outra língua, você interage, você acaba mergulhando em outras culturas, numa outra sociedade, numa outra maneira de ver o mundo, né? E para mim isso é muito interessante. Eu tenho muita sede de conhecimento. E quanto mais línguas você aprende, mais essas janelas se abrem, mais o mundo fica inteligível, compreensível. E é por isso que, enquanto eu for vivo, quanto mais línguas eu puder aprender, mais estudarei, né? Também, falar outra língua ajuda você a entender o outro e a compreender melhor a diversidade da humanidade. Falar outra língua envolve isso, envolve muitas vezes você se colocar no lugar do outro, muitas vezes, como se diz em algumas línguas, você calçar os sapatos do outro. Bem-vindo, meu querido Telmo. Telmo chegou aí para a nossa live. E com isso você aprende. Então, línguas envolve um aumento significativo, em progressão geométrica de conhecimento, né? E quando você interage, quando você aprende outras línguas, você entende como os outros pensam,
como os outros pensam. Salve, João, bem-vindo! E assim desenvolve também as suas próprias capacidades cognitivas. Pelo menos comigo funciona assim. A partir do momento que eu olho um determinado assunto pela perspectiva, por exemplo, de um russo, e isso só me é possível porque eu entro naquele idioma e, consequentemente, naquela cultura e busco entender a maneira de pensar do outro, quando eu faço isso, eu aprendo muito. E fico até, desenvolvo a minha tolerância também. E quando se aprende uma nova língua, repito, a gente mergulha em uma nova cultura. A gente conhece uma outra sociedade. A gente conhece outras gentes. E descobre que essas pessoas são muito parecidas conosco. Então, é isso que me fascina. É isso que me fascina, entender como as outras pessoas de diferentes pontos do mundo veem o que eu estou vendo. Essa canequinha aqui, né? Por exemplo, é só um exemplo. A minha perspectiva certamente é diferente da perspectiva de todos que estão aqui. E quando a gente estuda outra língua, você aprende mais ainda, né? Com relação à maneira como se vê o mundo, né? Uma vez que eu sempre desejei viajar, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso, eu venho de uma família simples, né? Uma vez que eu sempre gostei de viajar, sempre desejei viajar pelo mundo, rodar o mundo, né? Eu comecei a fazer isso, eu comecei a viajar pelo mundo por meio dos idiomas. Comecei a viajar pelo mundo aprendendo outras línguas, lendo em outros idiomas, né? Desenvolvendo essa capacidade de conversar com os outros. Eu brincava que eu tinha um complexo de Indiana Jones. Eu queria chegar num país e me virar com a língua nativa, e me virar conversando com os nativos. E isso é sempre um desafio. É por isso que eu estudo línguas também. Aprender a entender os códigos daquela gente, daquele povo. O meu meio nunca foi propício, a minha origem nunca foi propícia ao aprendizado de outras línguas. Em todos os sentidos, em razão da época, do lugar e do meio e da classe em que eu vivia. Em razão da época, eu cresci, eu sou de 1974, né? Eu sou de dezembro de 74, e eu cresci, portanto, nos anos 80. Nos anos 80 eu cresci no Brasil dos anos 80. Não, então, época e lugar. No Brasil dos anos 80, e no lugar onde eu vivia, né, uma família de classe média baixa, o acesso a outros idiomas era algo muito distante. Era algo muito limitado, efetivamente. A gente não tinha o que a gente tem hoje. Primeiro que nos anos 80 a gente não tinha internet, né? A gente não tinha um smartphone onde eu converso com meus amigos na França, onde eu converso com meus amigos na Colômbia, como o Omar e o Emanuel aí, onde eu converso com amigos que estão no Japão, né? Na Rússia. A gente não tinha isso. Então o contato com o estrangeiro, com o outro, com outros idiomas, pelo menos na minha realidade, era um contato muito limitado, né? Então, época, anos 80. Televisão, eu sou de uma época que televisão eram 3 canais. Eu falo às vezes para os meus filhos, 3 canais, não tinha TV a cabo, não tinha cultura em outras línguas sendo transmitidas. Hoje você liga a TV, tem uma Deutsche Welle, tem um canal francês, tem um canal italiano, tem um canal japonês na televisão. E isso é interessante. Fora inglês, porque em inglês tudo acontece em inglês, né? Os meus filhos falam inglês muito melhor do que eu. E eu brinco com meu filho que ele fala inglês melhor do que eu falava quando eu tinha a idade dele. Ele fez um testezinho esses dias na Cambridge. E aí, de repente, o moleque tá no B2 caminhando pro C1. Eu nunca poderia me imaginar, com a idade dele, né, fazendo um teste desse. Eu não sabia falar nem the book is on the table, né, com 13, 14 anos. Não sabia nada de inglês. Então, a época era muito complicada. O lugar também, né, Sobradinho. E olha que eu estava bem situado, estava na capital da República, mas eu cresci na cidade satélite de Sobradinho,
minha querida Sobradinho. E veja, no nosso meio, o contato com o estrangeiro, o contato com os outros de outras culturas e outros idiomas não existia. E a condição social, vindo de uma família de classe média já, mas média baixa, né? E nós não tínhamos acesso a outros idiomas de uma forma fácil. Não havia isso, acesso a outras línguas, né? Mas eu sou teimoso, quem me conhece sabe que eu sou teimoso, e aí eu resolvi aprender outros idiomas, né? E isso para mim foi muito gratificante, né? A Manuela está perguntando se meu idioma favorito é o russo. Vou te contar no final da live. Tem uma pergunta da Suzane aqui: com qual idade começou a aprender idiomas? Como tem sido isso ao longo do tempo? Olha, vou começar respondendo a pergunta da Suzane. Veja, lá pelos 15, mais ou menos, eu tive algumas aulinhas de inglês, mas inglês, a língua de Shakespeare, foi uma língua que eu aprendi sozinho, basicamente. Tive uma outra aula de inglês, né, numa escolinha lá em Sobradinho mesmo, né, mas aquilo não me deu praticamente nenhuma base. Então eu tive que me virar e comecei a aprender a forceps, por exemplo, quando já estava na faculdade, porque eu tinha que ler e interagir algumas vezes em inglês, tinha que ler muito em inglês, a bibliografia de relações internacionais não havia em português, e com isso eu fui adquirindo familiaridade com o idioma. Inglês é fundamental, né? Inglês é uma língua universal, para mim é língua de trabalho. Hoje eu dou aula em inglês, eu escrevo em inglês, tenho reuniões em inglês, é uma língua com a qual eu tenho que trabalhar, né? O Marcelo está tendo que sair, um abraço, Marcelo. Alguém comentou aí que aprendeu melhor o português graças ao russo. Isso é importante. Quanto mais línguas você aprende, mais fácil vai ficando. E mais fácil você melhora a sua língua natal também, aprendendo outras línguas. Pelo menos comigo acontece isso, né? Quanto mais línguas eu aprendo, mais eu vou fazendo conexões. Por exemplo, graças ao latim eu consigo entender melhor o russo, eu consigo entender melhor o alemão, e agora estou entendendo mais o italiano, sempre fazendo associações. Até logo, Marcel, vai com Deus. Então, inglês para mim sempre foi um grande desafio. Eu não gosto, não fiquem chateados comigo não, mas eu não gosto de inglês. Não sei porque eu não tenho. Eu trabalho, é uma língua, eu sou fluente, escrevo em inglês, dou aula em inglês, mas não é uma língua que me agrada, né? Não sei porquê, nunca achei simpática, né? Mas é uma língua funcional. A primeira língua que eu comecei efetivamente a estudar, a primeira língua estrangeira, naturalmente, que eu comecei efetivamente a estudar, e aí formalmente, foi o francês. Quando eu tinha meus 14 para 15 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar francês lá no Centro de Línguas da cidade de Sobradinho aqui, né? Eu estudava na rede pública de ensino. 14 era por aí, 13 anos, acho que era isso. Eu estudava na rede pública de ensino, né? 12, 13 anos. E aí comecei a estudar, abriu a oportunidade, o CIL, o Centro de Línguas, foi inaugurado, e é um trabalho muito interessante que se faz aqui em Brasília com isso, pelo menos se fazia naquela época, e oferecia cursos para a comunidade, cursos a preços bem acessíveis, e para aqueles que eram alunos da rede pública. Então, em vez de eu fazer, ou também eu podia fazer o curso, a matéria língua estrangeira no colégio, ou podia cursar no Centro de Línguas. E aí a primeira língua que eu comecei a cursar lá foi francês, e é uma das línguas que me são muito caras, é uma língua apaixonante,
O francês foi efetivamente a única língua que eu estudei formalmente até o final, né? Depois que eu saí do Centro de Línguas, acabei o curso lá, fui fazer francês na Aliança Francesa, e lá concluí tudo que era possível de se concluir em língua francesa. Eu concluí a duras penas, eu concluí o curso Nancy, né? O terceiro nível, que era o único que se podia, até onde podia se ir no Brasil, de língua, cultura e civilização francesa, né? E meu primeiro emprego, efetivamente, foi como professor de francês, no Centro de Línguas, onde eu havia estudado. Então, depois que eu acabei os meus cursos, o meu curso superior de francês, eu voltei ao Centro de Línguas e foi uma experiência fantástica lá, como professor convidado pela minha professora de francês, né? Pela Neuza, então minha primeira professora de francês, efetivamente, e foi muito legal, meu primeiro emprego. E francês é uma língua que me é muito querida, eu tive a oportunidade de estudar francês do século XVIII, e isso, 20 anos depois, acabou sendo muito útil para um trabalho de tradução que eu fiz de documentos daquela época, né? Não vou entrar em maiores detalhes, mas o francês é uma língua que, para mim, eu poderia até dizer que é a minha segunda língua, efetivamente. Eu trabalho naturalmente em francês, eu viajo, agora nessa praga dessa pandemia não mais, né? Mas vou muito à França, tenho grandes amigos franceses, né? Canadá também foi muito útil, o francês no Canadá, né? Paris é uma cidade muito querida, e eu cito, claro, a França como um todo, mas Paris é uma cidade que está no meu coração, conheço bem a cidade, e eu sempre brinco que isso é fato. Onde eu tenho é a cidade onde eu tenho mais amigos fora de Brasília, por mais louco que pareça, Paris, ali, muitos amigos mesmo. É uma cidade. Então, o francês eu trabalho com isso o tempo todo, viajo, escrevo, troco WhatsApp, e é uma língua que me flui, é uma língua que é muito fácil para mim, né? E é uma língua charmosíssima, agradabilíssima. E são 70 e tantos países francófonos, né? Então, pelo mundo, se você fala francês, quem está se preparando para o curso de admissão, para o concurso da carreira diplomática, recomendo que fale francês. Ah, mas francês é coisa do passado, o escambau. Francês é a língua diplomática. Na condição de historiador, eu aprendi muito e tive acesso, pude ler muito graças ao francês. No meu mestrado, quando trabalhei com o Tribunal de Nuremberg, os autos do Tribunal de Nuremberg, havia aqui os autos em francês, e isso me ajudou muito, né? Isso me ajudou muito. Então, o francês é uma língua que, além disso, eu pratico o tempo todo, né? Estou conversando o tempo todo com amigos na França, lendo em francês e escrevendo pouco. Eu tenho que escrever mais em francês. Mas, então, inglês foi a primeira língua, efetivamente, com que eu tive contato, mas a minha segunda língua, eu poderia dizer que é o francês. Espanhol, tô vendo um monte de gente falando mal de espanhol aí. Eu não gosto de falar mal de espanhol, não, hein? Espanhol, eu adoro a língua espanhola. A língua espanhola, no meu caso especificamente, ela flui. É como se eu falasse português. Quanto que eu estudei espanhol na vida? Nunca. Aí você vai achar que é sacanagem. Não, o cara tá se exibindo. Não, é facilidade com o idioma. Espanhol é muito legal, adoro espanhol. Adoro espanhol. E se eu contar para vocês como é que eu comecei a aprender espanhol, como é que eu comecei a sensibilizar a audição para a língua espanhola, vocês não vão acreditar. Comecei a estudar espanhol, eu comecei a aprender a ouvir em espanhol, ouvindo Trini Lopes, nos discos de vinil que minha mãe tinha. Não sei se alguém conhece o grande Trini Lopes, que faleceu agora, ano passado, de Covid, né? Grande músico americano, né? De origem hispânica, né? E aí, ouvindo os discos de Trini Lopes e outros discos
em espanhol, eu comecei a me sensibilizar para o idioma. E depois, na faculdade, aí minha querida Adriana chegou, Adriana Stoenica. Um dia eu vou falar romeno, viu, Adriana? Um dia eu vou aprender a falar romeno. Adriana é minha amiga de 30 anos, né? Desde que entramos na faculdade. E é romena. Hoje brasileira, mas nasceu na Romênia. E um dia eu ainda aprendo o romeno. Um dia eu aprendo. O espanhol é uma língua que sempre fluiu. E depois, na faculdade, a gente tinha muito material em espanhol também para ler. O que não estava em inglês estava em espanhol. Sobretudo alguns textos de economia, né, de história econômica. E aí eu me lembro que eu fui adquirindo familiaridade com o espanhol, com esses textos e com amigos de língua hispânica. Né? Então o espanhol acabou fluindo. Eu não tenho nenhuma educação formal em espanhol, mas nunca passei fome em espanhol, né? E quando viajo não tenho problema. Eu adoro, a Beatriz está comentando, eu amo espanhol também, Bia. Espanhol para mim é uma língua que flui, né? É uma língua que flui. Todo mundo pensa que eu sou chileno quando eu começo a falar espanhol, né? Aquele jeito bem peculiar dos chilenos de falar, né? Mas é como sai. Inclusive, eu estava viajando no Chile e o pessoal não estava acreditando, né? Quando eu dizia, meu espanhol parece com a família no Chile, o meu espanhol parece com o espanhol chileno. E aí o pessoal que viajou comigo viu a prova cabal de que o meu espanhol era confundível com o espanhol dos chilenos, dos santiaguinos. Não me pergunte por quê, mas espanhol é uma língua que eu adoro. É uma língua que eu adoro, é uma língua que flui. Para mim é uma língua como o português. Talvez o francês seja a minha segunda língua pela formação, mas o espanhol ele é como se fosse inato. Não me pergunte por quê. Ó, o Barão já está tentando descolar a aula de espanhol com a Beatriz. Olha aí, ó. Muito bom, Barão, muito bom. Bia dá aula de espanhol, sim, ó. Quem quiser aula de espanhol, a Beatriz está aí. O Barão está dizendo que prefere falar inglês nos países de língua espanhola. O povo que fala rápido. É legal. Você precisa conhecer o chileno. O chileno fala muito rápido. Eu adoro aqui. Bom, então o espanhol foi aprendendo, não sei, por osmose, por iluminação divina, por contato. Inglês, francês, espanhol. Alemão é a língua do coração. Não me perguntem por quê. Né? Eu comecei a estudar alemão na UNB no meu primeiro semestre de Relações Internacionais. Comecei a fazer alemão lá com o professor Herbert Andreas Welker. Não sei nem se o Herbert é vivo ainda. Né? O Welker é quem escreveu aquela gramática do alemão. E lá fiz 3 semestres de alemão. Né? Depois parei, voltei no Goethe, né? Alguns anos depois, e parei também de novo, e aí voltei a estudar alemão com uma amiga muito querida, Angélica Hiltel, excelente professora de alemão. Eu tô parado, faz tempo que eu não estudo alemão, mas alemão é uma língua muito forte para mim, né? É uma língua que me fascina, é uma língua que me é muito familiar. E já tive algumas vezes na Alemanha e fazendo curso de alemão lá também. E contar um episódio para vocês quando eu descobri que eu estava com fluência em alemão. Depois de algumas semanas na Alemanha estudando alemão, é engraçado isso. Como eu estava completamente sozinho, imerso na língua, né? não tinha brasileiro com quem conversar. Depois de algumas semanas na Alemanha, eu começava, quando eu tinha que falar inglês, eu começava a jogar o verbo para o final da frase, como costuma ser feito em alemão. Exatamente, eu jogava o verbo para o final da frase, eu tinha que voltar e mudar a chave para o inglês. Mas eu vi que eu estava me defendendo em alemão lá em Munique, porque quando eu viajo, talvez vocês façam isso, eu gosto de comprar livro.
E no meu período na Alemanha, depois do período de aula, efetivamente, eu tirava alguns dias para passear pelo país ou por outros países. Fui à Polônia, fui à República Tcheca. Mas eu tinha tido aula antes e tinha comprado um monte de livro, então estava com caixa de livro. O que eu fazia? Os Correios alemães, não sei hoje, mas na época eram excelentes. Isso há uns 10 anos, mais ou menos. Não, 8 anos. Os Correios alemães eram impecáveis. Então, eu botava numa caixa e mandava para cá. Saía mais barato do que pagar, ou pelo menos eu achava que saía mais barato do que eu pagar excesso de bagagem. E aí eu descobri que eu estava falando alemão, minha gente, quando eu precisei mandar uns livros para o Brasil. Estava em Munique, peguei os livros, botei numa caixa, embalei, fui nos Correios, tranquilo, na agência dos Correios, numa sexta-feira, postei, ok, caixa vinha para o Brasil. Isso é uma sexta-feira. E aí eu voltei depois pro hotel e com aqueles toques que a gente tem, eu fiquei encucado. Eu falei, eu não fechei direito essa caixa. Eu devia ter fechado mais essa caixa. E eu dormi, eu tive dificuldade de dormir aquela noite, porque eu comecei a imaginar que como eu não tinha fechado, achava que não tinha fechado direito a caixa, aquela porcaria daquela caixa, no trajeto da Alemanha para cá, ia se abrir, eu ia perder meus livros nunca iam chegar no Brasil. E aí eu fiquei remoendo aquela noite de sexta para sábado. E aí, no sábado de manhã, o que eu fiz? Quando eu acordei, eu estava pertinho da agência central dos Correios de Munique, né? E eu fui à agência. E eu percebi que eu estava falando relativamente bem em alemão quando eu consegui convencer o senhorzinho dos Correios, um bávaro, muito simpático, por sinal. Eu consegui convencer o senhorzinho dos Correios a pegar minha caixa de volta para embalar de novo o meu pacote. Você entende o que é isso? Você chegar para o Correio e dizer, eu quero a carta de volta, que eu botei ontem, a encomenda de volta. E expliquei isso tudo para ele, alemão, que eu estava preocupado, que eu queria fechar de novo e tal. E ele falou, bom, vou ver se já foi. Não, eu falei, ó, eu acho que tá ali. Aí expliquei como é que era a caixa. E aí o senhorzinho me devolveu a minha caixa. Isso é fantástico, isso é contato com outra cultura, né? Porque aí é o princípio da boa-fé, né? Se eu disse que a caixa era minha, porque a caixa era minha, né? E aí o senhorzinho me devolveu a minha caixa, eu embalei ela toda de novo, fechadinha, e entreguei para ele de novo. E não paguei outra taxa, não entreguei de novo, e aí mandei para o Brasil, e a caixa chegou. E a caixa chegou antes de mim aqui no Brasil, diga-se de passagem. Né? Eficiência alemã. Alemão, para mim, é uma língua que toca o coração. Tem gente que acha feio, para mim eu acho lindíssima. Eu acho uma língua lindíssima. Ontem eu estava vendo um seriado aqui, não me lembro agora o nome, era tarde da noite, estava vendo um seriado em alemão. E aquela língua, ela é muito sonora para mim. Então, alemão é uma língua de paixão. Eu ainda não disse qual é a minha língua preferida, tá? Alguns estão apostando em alemão, é minha língua preferida, mas eu ainda não disse. Tem outra língua que é muito interessante, que na minha opinião é a língua mais difícil que eu já estudei. E os artigos e pronomes muito bem colocados, exatamente, né? O primeiro contato com os artigos e pronomes em alemão é aquela coisa assim que se a pessoa não está acostumada, ela começa a chorar, né? Só não é pior, Flávio, do que o russo, né? O russo, na minha humilde opinião, é a língua mais difícil que alguém pode estudar. Eu não estou falando das línguas orientais, eu estou falando das línguas ocidentais, tá? Mandarim, japonês, eu nem me aventuro. Coreano, que dizem que é fácil, inclusive coreano, japonês, mas aqui no Ocidente, russo é muito difícil, na minha opinião. É uma língua dura para mim, mas eu sou teimoso. Eu comecei a estudar, o primeiro contato que eu tive com o russo em cirílico foi na faculdade ainda.
quando era calouro de relações internacionais. E aí, às vezes, eu e o meu irmão, meu amigo Mário Jorge, a Adriana conhece, né? Meu amigo, meu irmão Mário Jorge, a gente encontrou na livraria da UNB 2 dicionários de russo-português. A gente encontrou 2 dicionários pequenininhos, depois eu vou até procurar, eu tenho até hoje, 2 dicionários pequenininhos, compramos cada um dicionário, né? A gente comprou o dicionário e a gente fazia jogo da velha nas aulas que eram mais chatas. Todo mundo tem aula chata na faculdade, né? Bom, professor, falando isso, falo. Né? Ficávamos eu e o Mário Jorge no fundão da sala, assistindo aula e ao mesmo tempo fazendo jogo da velha em russo. Jogo da velha não, é forca em russo. Botava uma palavrinha e ficava brincando de fazer forca em russo. Foi esse meu primeiro contato com o russo. Aí depois foi na Embaixada da Rússia, no imediato fim da União Soviética, bem no comecinho da década de 90, eu comecei a estudar russo na Embaixada da Rússia. Portanto, tem uns 20 e tantos anos que eu estudo russo e posso dizer com toda tranquilidade que não sei nada de russo. Aí você vai me dizer, burro você, porque é limitação sua. Tudo bem, admito, mas sou teimoso e continuo estudando russo. Russo, para mim, é uma língua muito difícil. Mas hoje minha professora de russo é a Yulia, da Yu Idiomas. Depois vocês olham aí que eu sempre faço referência a ela. A Yulia conseguiu me fazer entender como os russos pensam. E aí a coisa começou a ficar mais fácil. E isso me fascina no estudo de idiomas. Com o russo, eu consegui entender que há um determinado momento do aprendizado que a chave vira e você começa a entender o que o outro, como o outro pensa. E nesse sentido é muito importante, alguns perguntam, um nativo ou um não nativo como professor? Depende muito, né? Eu tive professores nativos que não eram tão bons, e eu tive excelentes professores de vários idiomas que não eram nativos daquele idioma, mas falavam melhor do que muitos nativos e, nesse caso, conseguiam explicar como os nativos pensam. Com a Yulia, no curso de russo, no Yu Idiomas, eu consegui, pela primeira vez, entender como os russos pensam. E assim você constrói o aprendizado daquele idioma. E aí tem realmente aquele momento da virada, em que a partir daí o que você vai precisar mais é sobretudo de vocabulário e aprofundar a gramática. Então, russo é uma língua desafiadora. Alguns me perguntam, porra, você continua estudando russo depois de 25 anos? Você diz que não sabe nada. Eu não sei nada em russo, mas me defendo. Não passo fome, consigo ler alguma coisa e não passei fome na Rússia, né? Conheciam as dificuldades dos brasileiros no aprendizado do idioma. É verdade, Flávia. Um bom professor de idiomas, ele tem que entender qual é a dificuldade do aluno, né? E muitas vezes o nativo não consegue entender isso, porque para ele é natural. Eu brinco que os alemães e os franceses perderam as campanhas na Rússia porque não falavam aquela língua. Porque quem consegue falar aquela língua domina o mundo. A lógica russa, sabe? Você vai falar um número, 1999. Os casos. Né? Nominativo, acusativo, dativo, genitivo, prepositivo e instrumental. Vou repetir os casos em russo. E eu descobri que tinha um outro anterior. Veja, aí é que está interagir bem com o nativo. Conversando com a Yulia, eu descobri que tinha um semelhante a um vocativo, o ablativo também anterior. Mas hoje, na língua russa, tem o nominativo, o acusativo, o dativo. É mais do que o alemão, viu, Manu? Nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Prepositivo e instrumental. E havia um anterior, que nos meus estudos de etimologia a gente acabou descobrindo isso. Tá?
Então, bem-vindo, Hiroshi, bem-vindo, meu caro. Então, russo é uma língua que desafia. Quando você está estudando russo, você está pensando. Aqueles que me conhecem sabem, eu começo a suar estudando russo, que nem eu estou agora, moro a camisa de tanto suar estudando russo. Mas me divirto. Eu acho muito bacana poder decifrar aqueles códigos. Eu acho muito bacana entrar na maneira como aquele povo pensa. Eu acho muito bacana interagir, conhecer aquela cultura. É por isso que eu estudo russo. Mais recentemente, também estudei árabe e hebraico, mas hoje eu não lembro de mais nada de árabe e hebraico. Mas são duas línguas muito interessantes. Eu pretendo voltar a estudá-las. Né? O hebraico, eu quero me aprofundar mais no hebraico. Às vezes eu vendo algumas séries israelenses na televisão, a gente ainda pega alguma coisa do hebraico. É interessante, né? Palavrinhas ou outras. E o árabe também estudei árabe, uma outra língua fascinante, prima do hebraico. Beijo, Adriana. Obrigado, obrigado. Vou aprender romeno, você sabe disso. Né? Árabe e hebraico, muito difícil, mas nada se compara ao russo. E mais recentemente, eu realizei um sonho. Eu já tinha estudado alguma coisa de latim. Eita, daqui a pouco a gente encerra a live já. Já tinha estudado alguma coisa de latim, né? Mas mais recentemente, eu finalmente, semestre passado, comecei a fazer um curso de latim pela Universidade Estadual do Ceará, à distância, e estou fascinado. Latim é uma língua apaixonante também, né? Recomendo. Desenvolve o raciocínio, faz com que você entenda outras línguas e é um charme. Gosto muito de latim. E mais recentemente ainda, este semestre, resolvi começar a estudar italiano também. Então tem dia que eu começo o dia estudando russo, 8 horas da manhã, e termino 8 horas da noite com minha aulinha de italiano, né? Que ninguém é de ferro. Italiano, uma língua belíssima, uma língua sonora, uma língua cantada. Então, e o meu latim está ajudando com o italiano, mais do que atrapalhando. Né? Então, são essas algumas línguas que estão relacionadas à minha paixão por idiomas. Né? A Manuela está perguntando aqui, já viu minha aula sobre artigos em alemão no YouTube, canal professora Manuela Vasconcelos. Não vi, mas recomendo. Recomendo a Manuela, deve ser uma aula interessante sobre artigos em alemão. Alemão é uma língua que me fascina, não tem jeito. O alemão, eu aprendo, eu brinco, eu digo sempre. Né? O alemão, eu acho que é a única língua que eu aprendo. O latim eu tô começando a perceber isso, mas o alemão eu aprendo com o coração. É o que eu tenho a dizer. Uma perguntinha da Beatriz. Você usa de leituras acadêmicas em outros idiomas para estudar ou de outros livros? Bia, inglês, espanhol, francês, mas sobretudo inglês e espanhol eu aprendi muito por meio de leituras acadêmicas, né? Na época da faculdade, por exemplo, eu lia muito. E hoje, para escrever, para produzir meus livros, meus artigos, eu tenho que estar lendo o tempo todo em outras línguas. Então, não sei se era essa a pergunta, se eu respondi a tua pergunta, mas textos acadêmicos são importantes também. São de extrema importância. Para mim foram. Na universidade era o que eu lia. Mas vale muito a pena você ler sobre aquilo que você gosta também na língua. Né? Por exemplo, muitos assuntos relacionados a misticismo, maçonaria, história em francês, para mim é um grande passeio. Eu fico muito à vontade. Né? Guerra, inteligência em francês, em inglês, em espanhol. Então isso vai ajudando a construir o aprendizado do idioma. Né? Ortega, bem-vindo, direto do Paraguai. Bem-vindo, meu irmão. E frater. Então, você tem que buscar entender um idioma, você tem que buscar fazer com que esse aprendizado seja prazeroso. Tá? E veja, se você gosta de literatura,
nada melhor do que ler o original, né? Ou trabalhar o teu aprendizado lendo aquele romance, aquela poesia, o que quer que seja, no idioma original. Isso fortalece o teu aprendizado. Eu, por exemplo, leio muito sobre história no idioma original. Eu gosto disso. E documentos, no meu caso, documentos históricos no original, isso sempre foi muito gratificante. Tá? Vamos lá para mais perguntas. A Manuela está perguntando se meu idioma favorito é o russo. Eu vou responder daqui a pouco. Você veja que eu nem modifiquei o meu rosto para não denunciar nada. Né? Professor, lê desde o começo ou só depois de uma base? Eu travo muito com o francês. Isso também vai depender de cada um, Barão. Eu sei que essa não é uma boa resposta, mas eu lhe digo que, por exemplo, o espanhol, o inglês, foi a forceps. Né? Eu tinha que ler e eu tinha que ler. Então, mas quando você já tem uma base, sem dúvida nenhuma isso ajuda. O importante é que você interaja com a língua, é que você não perca esse contato com a língua. E eu sou sem vergonha, eu não faço isso não. Por exemplo, russo, se eu estivesse lendo russo todo dia, eu estaria bem melhor. Vejo que quando às vezes eu tiro períodos para fazer isso, o idioma evolui muito. Mas é que eu sou sem vergonha. Por que eu sou sem vergonha? Porque quando eu estudo um idioma, eu estudo para aprender a cultura, para entender como é que os outros pensam. Então, a exceção daqueles em que eu tenho que efetivamente trabalhar neles, como o inglês, eu não me preocupo muito em falar o idioma castiço, não. Se eu me comunicar, se eu souber me fazer entender e entender o que o outro está dizendo, eu fico plenamente satisfeito. Eu gosto dessa interação com a gente. Né? Mas ele vai errar um artigo, ele vai errar um pronome. Quem nunca? Não é verdade? Eu costumo dizer que o sotaque é prova de perseverança e é prova de vitória. Quantos estrangeiros vocês conhecem falando português castiço, sem sotaque e sem erro? Eu conheço muito poucos. Pouquíssimos. Então, não esperem que eu vá falar um inglês britânico, por exemplo, como se fosse da casa de Windsor, ou casa de Hanover, né? Na verdade. Se eu fosse da casa de Windsor, falando inglês britânico. O que eu quero é que me entendam e que eu consiga entendê-los. Né? Obrigado, Barão. Mais uma aqui. Felipe está perguntando se eu já estudei Esperanto. Felipe, eu vou lhe ser muito sincero, eu não tenho a menor vontade de aprender Esperanto. Eu já li alguma coisa e tudo, mas, sendo bem sincero, mínima vontade. Por quê? Porque eu associo a língua exatamente a conhecer outros povos e me inserir em outras culturas. Como o Esperanto é uma língua artificial, apesar de muito válida, porque o Esperanto é acima de tudo uma ideia, um objetivo de unidade da humanidade, né? Mas eu nunca me interessei por Esperanto, porque aí é o meu pragmatismo. Se eu vou dedicar meu tempo a aprender uma outra língua, eu quero aprender uma língua que seja natural para outras pessoas e não uma língua que foi construída como o Esperanto, entendeu? Se eu tivesse muito tempo livre, eu até estudaria Esperanto, mas eu coloco as línguas naturais como prioridade. Nesse sentido, eu acho fascinante todo mundo ser feito de carne e osso, né? O Márcio está dizendo aqui, eu falo em umbigo, imagina aprender russo. É verdade, Márcio. Eu não sei como é que é umbigo em russo, não, mas eu acho que eu também falaria umbigo em russo. Né? Mas tudo bem.
O que eu acho fascinante é que todo mundo é feito de carne e osso, tem 2 olhos, 2 bocas, é o mesmo conjunto de cromossomos. E fala em códigos completamente distintos. Pô, todos dois, você se depara com alguém falando alemão, vocês dois são humanos, pertencem à mesma humanidade, né? Tem o mesmo código genético no final das contas, né? Assim, básico, é a mesma espécie. E eu acho fascinante que os códigos daquela outra pessoa são completamente distintos dos meus. E aprendendo a língua que eu vou tentando decifrar aqueles códigos. Por isso que eu gosto de estudo de idiomas. Flávia está perguntando, você acha que a melhor técnica para aprender a ler e escutar muito idioma... Você acha que a melhor técnica para aprender é ler e escutar muito idioma que se está estudando? Sem dúvida nenhuma, Flávia, porque aí você está imerso. Se você não tiver a possibilidade, a probabilidade de passar um tempo naquele país, se você estiver estudando o seu país, você tem que estar trabalhando o idioma o tempo todo, lendo, escutando, conversando. Conversando, isso ajuda muito, porque você comete erro, né? E ao cometer erro, se você se corrige, você dificilmente volta a errar, né? Mas a melhor coisa é a imersão, é você ir para o país e ficar ali, né? Quando eu voltava da Alemanha, eu voltava afinadíssimo em alemão, né? Então, mas quando eu voltei da Rússia, eu estava me sentindo muito mais seguro com o idioma do que, por exemplo, hoje, né? Mas não tendo a oportunidade de estar vivenciando aquilo lá, o ideal é estar praticando todo dia. Meu professor de latim diz que a gente deve praticar o idioma todo dia, que sejam 20 minutos por dia, mas para adquirir essa familiaridade. Muito bem, minha gente, tem mais pergunta aqui. E o mandarim, nada. Boa pergunta, Manu. O mandarim. Eu sempre disse que minhas pretensões acabam nos Urais. Ou seja, eu vou avançar até os Urais. Dali em diante eu não me aventuro nas línguas asiáticas. Eu não vou para a Ásia, né? Em que pese o fato de, há algum tempo, eu ter comprado uns livrinhos de mandarim e, quem sabe, em algum momento da vida, venha estudar o mandarim em razão da projeção da China no mundo, né? É importante entender como eles pensam. Não é como eles falam, é como eles pensam. E você aprendendo a língua, você aprendendo o idioma, você começa a decifrar esse tipo de código, né? O que é importante, então, para mim? A capacidade de comunicação. O Massa perguntando se a Stasi fez arquivos sobre mim. Não sei. Você não sabe nem se eu venho da Stasi, né? Deixa para lá, Márcio. Vamos lá. Erro todo mundo vai cometer. Sotaque é sinal de que você está avançando, né? De que você está avançando. E assim vamos, né? E assim a gente vai aprendendo, e eu não só pretendo parar de aprender outros idiomas quando passar desta para uma outra. E aí, quando voltar a reencarnar, eu quero reencarnar aprendendo idiomas também, né? Porque faz parte. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu lembro que essa live estará disponível. Eita, já avançamos bem. Ela estará disponível no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB. Eu peço que você acesse. Acesse, conheça, divulgue, se inscreva no canal. Para fechar, então, queria agradecer vocês pela participação, né? E respondendo aquela primeira pergunta, qual é o meu idioma favorito? Qual é o meu idioma preferido? Então vamos lá, rufem os tambores. Sabe qual é o meu idioma favorito? A última flor do lácio. Meu idioma favorito é o português.
Meu idioma favorito é o português, né? Nossa língua portuguesa, Fernando Pessoa dizia que a minha pátria é a minha língua. E a língua portuguesa, para mim, ela é fascinante, ela é sonora, ela tem uma construção riquíssima, ela é muito interessante, né? Então, a minha língua do coração é o português. Claro, a minha língua, você vai dizer a sua língua nativa, mas tem gente que não gosta da língua nativa. Eu acho lindo a língua portuguesa. A língua portuguesa cantada, a língua portuguesa falada, a língua portuguesa escrita. Machado de Assis, a Flávia está falando de amar. Machado de Assis é fantástico. Ontem eu estava lendo Machado de Assis aqui, eu estava lendo Memórias Póstumas. E teve uma hora que eu parei e fiquei fascinado só na maneira como ele construía as frases. É uma língua sedutora a nossa língua portuguesa. Eu tenho muito carinho pela língua portuguesa, sou um defensor da língua portuguesa, tenho ojeriza desses detratores linguísticos que nós temos hoje aí. Não, o que importa é a cultura, vamos facilitar. Não, a nossa língua tem que ser preservada, linda do jeito que ela é. Língua portuguesa é belíssima e eu sou apaixonado pela língua portuguesa. Então essa é a minha língua favorita. E depois dela, o alemão, sem dúvida, o alemão é a língua do coração. O espanhol é a língua que flui naturalmente. O francês é a minha segunda língua. Então é difícil dizer qual é a favorita das línguas estrangeiras. A língua alemã toca o meu coração, né? O espanhol é natural, flui, não me pergunte por quê. E o francês tem um charme muito peculiar, esse idioma. Certamente não vai ser o inglês a minha língua favorita. Não me perguntem por quê também. Não gosto. O italiano, a língua italiana já está me fascinando, né? E o latim fica num local à parte, né? Num pedestal à parte, porque está na origem disso tudo. Então, minha gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não havendo mais perguntas, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, uma live bem diferente. A Flávia já estava querendo uma live assim também, então para você. Fica uma live para aqueles que gostam de estudar idiomas, para aqueles que se seduzem em aprender outras línguas, conhecer outras culturas, a forma de ver o mundo diferente, né? E na semana que vem a gente tem novamente uma live, como temos desde agosto de 2020, sempre às 17 horas. Ah, mas 17 horas tá no meio do futebol. Problema seu. Eu vou fazer as minhas lives às 17 horas. As minhas lives serão feitas às 17, até resolver mudar e passar para as 18, né? Mas, por enquanto, são opções, são escolhas, né? Então, minhas lives sempre às 17 horas do domingo, né? Organizando a mudança, boa mudança. Se precisar de ajuda, avisa a Dara. Se precisar de ajuda, qualquer garrafa de 51, a gente arranja um pessoal para ajudar na mudança de vocês, tá bom? Obrigado, Márcio. Ah, o assunto é fantástico. O Felipe está dizendo aqui, j'adore ce sujet. Bravo, merci mon cher, merci beaucoup. Francês é uma língua e outros idiomas, o aprendizado é fascinante. Quem sabe a gente não faz uma outra live sobre isso futuramente. Então, domingo que vem, às 17 horas, aqui por esse bate-canal, eu espero vocês para a gente falar de mais algum tema interessante. Au revoir, bientôt, adiós, das vidania, auf Wiedersehen, tchau, bye, até a próxima. Até a próxima, fique com Deus, tenha uma ótima semana e a gente se encontra domingo que vem. Abraço. Vale, em latim, ou wallet.